Queremos convidar você para estar sintonizado em nosso canal. Neste momento, vamos estar por iniciar uma aula de conversas teológicas. Convidamos a você a participar desta atividade, deste bloco de ensinamentos que vocês estarão assistindo a partir de agora. Se inscreva no canal, deixe o seu número para participar deste momento teológico. Pois bem, finalmente chegamos ao nosso último bloco, onde vamos mostrar no sistema de doutrina algumas importantes doutrinas que devemos estar atentos e devemos ter domínio sobre elas. O domínio dessas doutrinas bíblicas significa um conhecimento mais profundo de Deus, de suas ações e de seu profundo mover diante do mundo que está presente, tanto em relação à natureza como em relação aos homens. E esse sistema de doutrina vai denotar uma visão ampliada daquilo que é celestial, daquilo que é abstrato, daquilo que nós não conseguimos visualizar, mas desperta em nós um ver da eternidade, já aqui nos momentos que vivemos aqui na Terra. Então, o sistema de doutrina vai levar em consideração, primeiro, a doutrina das Escrituras, que já foi falado aqui, já na introdução destes módulos que apresentamos aqui. Então, a doutrina das Escrituras é importante vê-la sob um ponto de vista mais coeso, mais profundo. E olhando para a doutrina das Escrituras, vamos de logo perceber: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. É um texto lá de Mateus, capítulo 24, e versículo de número 35. Também é um texto de Isaías 40 e versículo 8, que fala de que a relva murcha, as flores caem, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Então são ditos, que as Escrituras revelam, e a doutrina das Escrituras ela tem base exatamente nestas informações textuais que acabamos de lhes dizer. Há um pensamento de um escritor que diz que destrua a Bíblia, como já tentaram fazer os inimigos da felicidade humana, e ficaremos totalmente ignorantes a respeito do Criador. Ok? Então, a ideia de conhecermos a doutrina das Escrituras é exatamente essa. Se destruir a Bíblia, certamente ficaremos totalmente ignorantes sobre o Criador, a respeito do Criador. Ok? Pois bem, a próxima doutrina que devemos estar atentos a ela, e depois nós voltamos a essa doutrina das Escrituras para esclarecer alguns detalhes, como a necessidade das Escrituras, como a inspiração das Escrituras, como a verificação das Escrituras, a necessidade das Escrituras, entre tantos outros pontos que devemos abordar dentro desse contexto. Diante da doutrina das Escrituras, nós vamos estudar a doutrina de Deus. E na doutrina de Deus, nós vamos observar alguns aspectos, onde inicia-se uma ampliação da intelectualidade escrita, e desta feita vai pressupor um Criador poderoso, vai pressupor a beleza do universo, o desenhar da ordem, o formato com que o Criador produziu todas as coisas, e a gente não pode ficar fora desse aspecto, a gente não pode estar alheio a essas questões. Então, tudo que existe nesse contexto a respeito de Deus, nós vamos estudar na doutrina de Deus, a sua existência declarada, a sua existência provada, os argumentos da criação, os argumentos dos desígnios de Deus, os argumentos da natureza do homem, os argumentos da história, os argumentos da crença universal, inclusive a existência negada de Deus por alguns.
Então nós vamos estar nesse contexto verificando esses detalhes dentro da doutrina de Deus. Além de estudarmos a natureza de Deus, os atributos de Deus, estudar o Deus Trino, estudar a existência de Deus, ou a existência de Deus. Então, tudo isso, dentro desse contexto da doutrina de Deus, nós estaremos a estudar aqui. Pois bem, falando da doutrina de Deus, nós também não poderíamos deixar de falarmos sobre a doutrina dos anjos, que é também uma doutrina bíblica. Então, vocês vão vendo aí como é diferente, falarmos de doutrina. E doutrina, aí eu vou repetir aqui, trazer à tona para que todos estiverem participando conosco desses estudos, dessas conversas teológicas, lembrar que doutrina é doutrina. A doutrina não vai mudar, a doutrina não vai passar. Ela resiste a todo tempo, porque é a própria palavra. A palavra é infalível, a palavra é aquela que perdura por toda a eternidade. É a palavra. Então, nós vamos estudar aí a doutrina dos anjos. E lembrar que ao nosso redor existe um mundo de espíritos muito mais populoso e mais poderoso, e de maiores recursos do que o nosso mundo visível, de seres humanos. Existem espíritos bons e maus, passeiam no nosso meio, passam de um lugar para outro com a rapidez de um relâmpago e com movimentos imperceptíveis. Eles habitam os espaços ao redor de nós. Então sabemos que alguns deles se interessam por nosso bem-estar. Outros, porém, estão empenhados em nos prejudicar. Então, os escritores que foram inspirados por Deus descortinaram para nós uma visão desse mundo invisível, a fim de que possamos ser confortados e ademoestados em relação a Deus. Então, aqui, na doutrina dos anjos, nós vamos estar diante da natureza, a criatura, espírito, imortais, que são numerosos, são assexuados. Vamos trabalhar aqui a sua classificação, entre outros assuntos que estaremos interagindo aqui nesse contexto. E é interessante que nesse contexto do estudo dos anjos, nós vamos estudar os anjos, mas vamos estudar, por exemplo, Satanás, a origem, o caráter, a atividade, o destino, que é diferente dos espíritos maus que nós vamos estar trabalhando aqui, que vai tratar dos anjos caídos, os demônios. Vamos falar dos anjos, como já dissemos, e tratar dele a sua natureza. Então veja quanto é importante o conhecimento das Escrituras para entendermos com detalhes essas condições, essas aparições. Lembrando que nesse contexto nós vamos também estudar a doutrina do homem. E na doutrina do homem nós vamos estudar a origem, a natureza, a imagem de Deus no homem, a origem do homem. Então veja quantos pontos nós temos para estudar na doutrina do homem. Quando nós olharmos para a doutrina do pecado, aí sim vamos analisar de forma muito direta sobre o fato do pecado. Além disso, a origem do pecado, e não apenas isso, a natureza do pecado. E nessas questões que são colocadas aqui, vamos apresentar a consequência do pecado, como também o fato do pecado, a que já mencionamos aqui nesta introdução. Aí, visto o pecado, e nesse contexto que nós estamos trabalhando, é um conceito muito importante. Nós vamos estar estudando a doutrina de Cristo. E na doutrina de Cristo vamos falar sobre a natureza de Cristo, o ofício de Cristo, a obra de Cristo, que depois vamos estar ligados a uma ideia da expiação, que é uma doutrina que vamos ver posterior à doutrina de Cristo. Então, devemos estar sempre atentos a estas aulas,
sem perder o foco de nenhuma delas, tá? E ao terminarmos vamos estar bem ligados, tá? E também um pouco melhor entendimento do que as Escrituras trazem para nós, ok? Mas nós vamos mais além, nós vamos não só entender a doutrina de Cristo, mas também a doutrina da expiação. A doutrina da expiação é uma doutrina que vai levar em conta a expiação no Antigo Testamento e a expiação no Novo Testamento, tá? E os detalhes são grandes nessa porção desses dois lugares, tanto do Antigo, onde vai levar em consideração a história do sacrifício, a ordem para o sacrifício, que é a ideia de ser ordenado no céu, mas a instituição do sacrifício na terra. Aí vamos estudar a natureza do sacrifício e depois a gente vai tratar sobre a eficácia, tanto no Antigo Testamento, que eram montes, e no Novo Testamento. A expiação do Novo Testamento, que vai ser explicada aqui, vai desde o conceito de expiação até a necessidade da expiação, passando pela sua natureza e não só pela natureza, também pela eficácia. Então vejam que no prolongamento dos estudos nós vamos estar muito inteirados das questões bíblicas que nos diz respeito. E aí certamente seremos mais crentes, seremos mais fiéis, nós deixaremos de estar nos envolvendo com coisas ou aceitando coisas que a Bíblia não nos mostra. É uma questão só de conhecimento bíblico. E o demais, o Senhor vai nos ajudando a entender. Tá? Ainda nesse fechamento, nós queremos chamar a atenção para a doutrina da salvação. Tá? A doutrina da salvação é a doutrina que está ligada à obra, né, expiatória, à morte expiatória, que comprou a salvação para todos os homens. É exatamente isso que a doutrina da salvação vai nos mostrar, que é uma oferta de compra, né? Que homens de todas as tribos, nações e lugares foram comprados pelo sacrifício, a morte expiatória, onde já anteriormente tratamos da doutrina da expiação. Então, a obra expiatória de Cristo vai comprar para si. E nesse compra de salvação, novamente vamos trabalhar a natureza da salvação, e nela alguns aspectos serão tratados, como a justificação, a regeneração, a santificação, tá? E a segurança da salvação. Esses aspectos serão tratados nesse contexto. Veja como é bom trabalhar as Escrituras e estudar as Escrituras. Tá? E eu estou convidando nestas informações que estou lhe dando. Queria ter feito um vídeo mais ameno, um vídeo com tempo menor, mas são tantas as explicações que nós precisamos um pouco mais, né, folhear as Escrituras para realmente entendermos o que ela nos fala a respeito de Deus, a respeito de Cristo, a respeito da salvação e a respeito de alguns pontos que estão diante de nós. Tá? Nós vamos ainda, após a doutrina da salvação, observar a doutrina do Espírito Santo. E esta é muito importante observarmos, principalmente para nós pentecostais. Tá? Para os pentecostais, essa doutrina é importante conhecê-la. E em meio a tantas falas, né, que não comungam com a verdadeira doutrina do Espírito Santo, e aí sim, quando eu fujo do conjunto doutrinário, eu estou fugindo do que a Bíblia revela, do que a Bíblia mostra, do que a Bíblia diz, do que a Bíblia ensina, para absorvermos outras informações, outros comportamentos, outros atos que não estão contidos nas Escrituras. Né? Porque a doutrina do Espírito Santo há de julgar pelo lugar que ocupa nas Escrituras, está em primeiro lugar entre as verdades redentoras, com exceção de João 2 e 3, tá? Todos os livros do Novo Testamento contêm referência à obra
do Espírito. Todos os evangelhos começam com uma promessa de derramamento do Espírito Santo. E isso nós veremos ao estudarmos a doutrina do Espírito Santo. Tá? Porque vamos ver a natureza, vamos ver o Espírito Santo no Antigo Testamento, vamos ver o Espírito de Cristo, a experiência humana, os dons do Espírito. Olha, são tantas coisas a estudar aqui. O Espírito na igreja, a natureza do Espírito Santo. A gente vai aprender muito em relação a esses aspectos para melhorarmos a nossa percepção de fé. Tá? De fé que pode modificar todo um comportamento, toda uma formação de que precisamos para entender a nossa luta em defesa do Evangelho. Tá? Aí sim, depois da doutrina do Espírito Santo, nós vamos trabalhar com a doutrina da igreja. E aí, observar a natureza da igreja, a fundação da igreja, os membros da igreja e a obra da igreja, as ordenanças da igreja, a adoração da igreja, a organização da igreja. Olha quanta coisa nós vamos entender a respeito da igreja, das quais nós não temos conhecimento. E quando nós temos, são conhecimentos bastante superficiais. Né? E vamos concluir as nossas conversas teológicas falando da doutrina das últimas coisas, que é chamada também de escatologia. E vamos, para isso, trazer como referência o livro de Isaías, 44 e versículo de número 6. Assim diz o Senhor: eu sou o primeiro e sou o último. Isso é escatologia. Então Deus escreveu tanto o primeiro quanto o último capítulo da história de todas as coisas. No livro de Gênesis lemos acerca da origem de todas as coisas, o universo da vida, do homem, da sociedade, do pecado, da morte. As escrituras proféticas, em especial no livro do Apocalipse, revela-se como todas as coisas alcançarão o seu ponto final. Mas o Senhor, qual será o resultado de tudo isso? Era a pergunta de Daniel. Somente Deus pôde responder a essa pergunta. E as respostas para as coisas futuras estão aqui na Bíblia Sagrada. Então, portanto, quando estudamos escatologia, estudamos a morte, estudamos o estado intermediário, estudamos a ressurreição dos mortos, estudamos a vida futura, estudamos o destino dos justos, estudamos o destino dos ímpios, estudamos a segunda vinda do Senhor, e aí nós estaremos recheados de informações que nos ajudarão a ter um entendimento melhor sobre as Escrituras Sagradas. Ok? Quero agradecer a você que de forma tão carinhosa e paciente esteve conosco. Que Deus em Cristo nos abençoe, nos guarde e nos dê a paz. Até o nosso próximo encontro. Assim concluímos nossa conversa teológica, que foi trabalhada em 5 módulos. Se você quer acompanhar os primeiros módulos, estamos lhe oferecendo este momento. Se inscreva no canal para que você possa receber de forma privada as nossas aulas, que são todos os domingos a partir das 13 horas. Que Deus em Cristo vos abençoe, vos guarde e vos conceda a paz.